Eu estava falando, logo na saída do primeiro bloco aqui que a gente estava conversando, Wiki, de que, assim, foram muitas as reuniões, os processos, os documentos que você teve que assinar para entrar na Coreia do Norte. Agora, existe um controle muito intenso também para o próprio morador, né? Então, quando ele vai se deslocar de um ponto para outro, ele tem que pedir uma autorização para o governo. É, exatamente. Eu acho que o ponto mais crítico, quando a gente fala do país mais fechado do mundo, a gente está falando no país de fato comunista, né? Porque a China tem comunismo só no nome, mas é um dos países mais capitalistas do mundo. O Vietnã Aham. também está indo para esse mesmo caminho. A Coreia, de fato, ela exerce o comunismo. Dentro desse sistema, dentro desse regime, o mais difícil que eu considero é a restrição da liberdade. Então, no caso do visitante, a restrição da liberdade está em não poder fazer nada de forma independente. Você está num grupo com 2 guias norte-coreanos, um guia ocidental, e não pode atravessar a rua sozinho, não pode sair do hotel Deixa eu sozinho. só te interromper num detalhe muito básico aqui, vendo a tua descrição da tua viagem, algumas impressões que você colocou no teu site, é impressionante, porque não é assim, ah tá, então eu sou obrigado a ter um guia. São São três. três. São três para um grupo de 20 pessoas, para ter um controle total do grupo. Por exemplo, eu fotografo muito, não há tanta restrição assim para fotografar, mas eu ia me distanciando do grupo. Uhum. Quando eu vi, eu estava por último e já tinha colado nas minhas costas um guia. Eram duas moças, inclusive, muito gentil, dizendo: puxa, você gosta muito de fotografar, por que isso, aquilo, de uma forma gentil, mas me colocando de novo no grupo. Então, existe um monitoramento o tempo todo. Você está à noite no hotel, você não pode sair do hotel sozinho, o hotel fica numa ilha. Existem 13 hotéis para estrangeiro na Coreia do Norte, você tem que ficar num desses lugares, tem todo um controle, inclusive na própria área do hotel, e tudo é guiado, tudo é monitorado. Para o morador, essa restrição também existe, e é crítico, porque, por exemplo, o sistema ele está montado de tal forma que geralmente você continua no teu local de vínculo familiar ou de vínculo de trabalho. Por exemplo, você nasceu numa região de fazenda, provavelmente, não obrigatoriamente, mas provavelmente você vai trabalhar numa cooperativa ou naquela fazenda ou naquela região. É difícil ascender dentro desse sistema. Você, não, eu vou para a capital, eu vou ser um cientista. Não é que não seja impossível, mas é muito difícil. Não é essa mesma cultura que a gente tem no Brasil, de que existe. Bom, enfim, a gente é livre em primeiro lugar, Sim, né, para ir e vir. sim, sim, Mas é muito comum alguém sair do norte do Brasil, vir para o sim, sudeste, vice-versa, sim. inclusive mudar de área. Então, essa questão da mobilidade é difícil, a mobilidade social, profissional e a mobilidade física. Por exemplo, se você, então, mora nas montanhas ou mora na fazenda e trabalha ali, por que você vai para a capital? Você não pode pegar um carro, um ônibus, até carro porque é pouco acesso ao carro, mas um ônibus ou um transporte e você ir para a capital. Você precisa pedir uma autorização para isso, do governo, e ter uma justificativa. Se você está na capital e está calor, um calor infernal, você quer ir para a praia, por que você vai para a praia? Por que você vai para a costa? Você tem que justificar a tua Impressionante, né? viagem e você tem que solicitar uma autorização. Então, a restrição não é só sair do país, fazer um curso fora ou morar fora, é também para viajar dentro do país. Então, isso eu acho que é o mais gritante para mim, principalmente sendo um viajante e um viajante independente. A restrição da liberdade eu acho que mais pega. Agora, uma observação que você também colocou no teu blog sobre a viagem é que a tua primeira impressão ao chegar é que parecia uma casinha uma cidade de brinquedo. É impressionante Parecia de isso. papel. É. Por quê? Por que você teve essa impressão, essa visão? Então, todo o ambiente, todo o cenário é diferente. Quando eu cheguei, eu acabei indo de avião e saindo de trem, né? Então, eu fui por ar e saí por terra. Quando eu cheguei do deslocamento do aeroporto até a capital, que eu fui sentindo o país aos poucos, eu meio sonolento, assim, né, no dia, a gente acordou muito cedo. Quando eu vi os primeiros movimentos, era assim, poucas pessoas circulando na estrada e depois na rua, de bicicleta, num cotidiano, vestidas com aqueles trajes dos anos 40. Então, parecia assim, um filme histórico, uma regravação de um período da história dos anos 40, com poucos atores, com um ambiente antigo. Aham. E eu fui percebendo isso, e depois, claro, houve outras impressões, mas o próprio cotidiano lá, ele remete ou a um filme, ou a uma cidade de brinquedo. A gente começa a ver os prédios
com as mesmas colorações, tons pastéis, assim, suaves, de rosa, de amarelo, de laranja, que parece um jogo de brinquedo, um jogo de montar. Sei. E depois você vai chegando e vai tendo outras impressões. Mas é muito interessante. Ou é esse cenário de filme com poucos atores, ou é uma cidade de brinquedo, ou é um universo absolutamente kitsch. Para você ter uma ideia, no hotel que eu fiquei, dentro da porta giratória de entrada, na China também tem isso, mas isso me chamou mais atenção lá. Tem vasos de flores gigantes, como se fosse aquela decoração com flores de plástico. Sim. Cabines de telefone, ou seja, orelhões com telefone antigo, e no quarto do hotel um rádio típico dos anos 40 ou 50, que é enorme assim, onde ficava um telefone fixo, e você tentava sintonizar as estações e não pegava nada. Mas isso é fruto desse controle pela informação também, né? Também, um pouco é fruto do ambiente e do não desenvolvimento que teve, por exemplo, a Coreia do Sul, né? O outro, em relação à informação, é o controle, porque a informação é absolutamente controlada. Um outro aspecto que cria um cenário mágico ou mítico muito diferente. Não tem publicidade, né? A gente está acostumado a ver publicidade em toda parte. Na Ásia é um bombardeio de neons. Na China você vê aquelas cores. Hong Kong é um espetáculo de cores. Chega na Coreia do Norte, não tem nada disso, nem na capital. Não tem publicidade. Tudo que está na rua é propaganda institucional, propaganda governamental. Propaganda de guerra. Esse é o ambiente, né? Então, aquela questão do controle, o controle da informação que a gente está conversando aqui, e tem alguns mitos, né? Por exemplo, lá não tem internet, não consigo acessar a internet com a facilidade que a gente acessa por aqui, desse lado do globo. É verdade isso? Então, internet existe. A lenda urbana diz que não existe internet na Coreia do Norte. Existe, mas ela não está acessível para as pessoas, né? Então, se a gente for pegar ela está acessível para quem? A nova geração se construindo até com essa divulgação da internet, lá não tem. Ela está acessível para Forças Armadas, para o governo, para diplomatas, para uma cúpula. Então, é um uso estratégico político. Um uso estratégico político. Tem internet, mas ninguém pode acessar. A informação é controlada. Tem jornal? Tem. É propaganda política, o jornal. Tem TV? Tem 5 canais. O conteúdo é controlado. Propaganda na rua? Institucional. Ou seja, a informação é informação institucionalizada, é controlada. E a loucura, Wagner, é assim, imagine uma pessoa que desde a Guerra das Coreias está vivendo lá e hoje tem 40, 50, 60 anos. Sim. E nunca teve acesso à informação pela internet ou pela TV, pelos meios de comunicação. É impressionante. Nunca saiu do país. Ela vive num outro mundo e achando que aquela cidade de brinquedo ou aquele filme dos anos 40 é a realidade. Isso, é a totalidade do globo, né? É por isso que todo mundo corta o cabelo igual? Outra lenda urbana, né? Tem alguns mitos, por exemplo, eles usam trajes semelhantes, um terninho, aquela golinha mal, verde escuro, marrom, preto, mas não corta o cabelo igual. Não é todo mundo igual. Não, tem uns mitos assim, mas não, cortar o cabelo não é todo mundo igual. Internet tem, só que não está acessível. E por aí vai. Celular, eles não têm smartphones, claro, não tem conexão com a internet, mas celular totalmente distribuído, as pessoas usam normalmente para fazer chamada o tempo todo. Normalmente. Inclusive o controle, o monitoramento do nosso grupo era feito pelas dois guias na verdade, norte-coreanos, que estavam o tempo todo no celular, se reportando ou recebendo informações, eu não sei exatamente de quem, mas provavelmente por meio da agência governamental de turismo, e a nossa programação podia mudar a qualquer momento. Isso era feito por celular o tempo todo. Será que a gente vai num karaokê que eles gostam muito à noite? Pode ser. Será que a gente vai visitar essa região ou outra? É uma viagem surpreendente, é muito interessante. Bom, e aí assim, como eles têm esse outro formato de política, né? É um país socialista, a religião, ela não é livre, né? Eu não posso decidir a religião que eu vou ter nesse país, na Coreia. Como é que é a religião? É difícil entender, mas você, numa descrição que a gente viu, tua, da viagem, é que você, pelo que você deixou entender, existe uma mistura entre política e religião. Sim. Quem eles adoram são figuras políticas. Sim, meio que isso mesmo? É isso. Primeiro eu diria assim, socialista é sutileza, eles são comunistas mesmo. É verdade. É um país comunista que tem algo muito interessante porque, assim,
há regiões muito modernas. A capital tem áreas, tem zonas específicas extremamente modernas, com arquitetura, com edifícios muito mais modernos que a gente tem em Curitiba, que é a minha cidade, por exemplo, né? Mas a questão da igualdade no comunismo, que tanto a teoria coloca, na prática não é assim. Existem níveis diferentes de estratificação social dentro da igualdade. Então, todo mundo tem acesso à casa, à moradia, não tem a posse da casa, mas não tem o direito, quer dizer, não tem a propriedade privada, mas tem onde morar. Vai ter trabalho, né? Então, com isso, que é um dos pontos positivos, não tem violência, não tem criminalidade, não tem sem-teto, não tem mendigo, não tem ninguém na rua pedindo dinheiro, nada disso. Todo mundo tem seu trabalho e a sua casa. Mas existe uma estratificação. Tem gente que mora no campo, tem gente que mora em povoados, tem gente que mora em região poluída e tem gente que está mais no alto dessa pirâmide social comunista e que mora em edifícios supermodernos. Geralmente são os pesquisadores, são os professores de universidade, né? Então, esse é o sistema comunista da Coreia do Norte e eu acho que é o único vigente desses parâmetros hoje no mundo. Muito bem, sendo assim, não é nem que não existe a opção da religião, não tem a prática religiosa. É muito diferente do que a gente está acostumado. Existe até, isso eu não vi, mas eu soube que existem alguns templos religiosos, igrejas, por exemplo, mas não existe nada lá dentro. Não tem uma missa, não tem um padre, não existe um culto. Então, como isso se dá? E aí, pegando o gancho dessa tua colocação. Na minha avaliação, o culto lá é um culto político-religioso. O culto não é a uma entidade, ou um culto a Deus, ou a um santo. O culto é uma adoração às lideranças que implantaram e sustentam o sistema atual político. Então, primeiro, o precursor disso, que eles chamam de presidente, que foi o avô, né, do atual mandatário, depois o pai e o atual. Ou seja, esses três são considerados como líderes máximos que eles têm, conversando principalmente com os guias, que eles têm uma adoração, que eles têm uma espécie de culto. Por exemplo, nós fomos visitar o Palácio do Sol. O Palácio do Sol é onde estava do precursor, do avô, o escritório, uma região de trabalho e também de residência. É um palácio suntuoso, de milhões de dólares, coberto de mármore, de tapeçarias, de quadros e tal. Hoje é o maior exemplo para mim de propaganda política e mostra o culto religioso. Por quê? Propaganda política, primeiro, porque a visita se dá vendo homenagens feitas para os líderes, locais onde os líderes viajaram no exterior, eles sim saem do país, rotas e um culto às múmias, aos mausoléus, aos que já foram os governantes. As duas primeiras lideranças. Então, existe todo um rito para visitação e para saudação dos corpos embalsamados. A religião é mais um instrumento político. É mais um instrumento. E todos que vão, o povo, porque a gente está visitando no meio das pessoas, eles seguem todo um rito, fileiras, uma forma de marcha militar para visitação, com toda uma postura, uma formação para poder fazer essa visitação. Então, a gente vê que isso é natural deles, porque houve uma educação assim. Então, já existe esse respeito, essa cultura, essa educação, que culmina num culto político-religioso, até porque a propaganda bombardeia todos os lugares da Coreia do Norte. Até, pasme, um parque aquático. Nós fomos passear, ver o lazer, vamos ver o lazer dos norte-coreanos. Nós fomos num parque aquático. Já estava esfriando, era outono, fomos lá, não estava muito cheio. Tem as estátuas para serem saudadas e a propaganda que a gente vê muito no karaokê ou que vê no hotel no café da manhã, você vê passando o tempo todo em telões que estão instalados do lado das piscinas. Ou seja, a propaganda que você vê na rua e que você vê simbolizada por uma construção ou um mausoléu, ela está também na televisão, está nos circuitos fechados, está num parque aquático. É uma estratégia de marketing completamente pensada, estruturada para atingir todo mundo em todos os momentos. Então, você está sempre recebendo isso e não está recebendo informação de fora e não tem conexão. Então, essa cultura, ela se forma e se preserva. E isso, eu acho que é o grande problema de qualquer um aspecto, o grande problema de qualquer reunificação hoje entre as duas Coreias. Agora, Ike, você fala tanto, inclusive, do sentimento, né, do morador ali, porque você se interessa muito pelo social nas suas viagens.
Como é que você lida com a língua? Eu imagino que você não fale a língua dos norte-coreanos. Olha, eu tentei aprender, mas para eu aprender só para dizer, que agora já esqueci, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu fiquei Eu ia pedir a pra você me viagem falar, não inteira. deu. Eu fiquei a viagem inteira aprendendo, eu sou péssimo para isso. Acho que eu não sou tão bom para língua, e língua asiática é complicado. É aquela coisa da língua complicado. tonal, outra relação. Exatamente. Você pode até tentar decorar, escrever no teu idioma a palavra, mas tem a tonalidade diferente. Você não abrir o A, como eles fazem, grande o U, etc. Ponto, já se perdeu. Vira outra palavra, Virou né? outra palavra. Isso não foi só, até na Coreia do Norte não foi difícil porque a gente estava com os guias, né? Mas assim, no geral, no Extremo Oriente e na Ásia, na outra vez também, é muito difícil. Então, assim, espanhol e inglês são as melhores línguas para você viajar para o mundo todo. Mas na Ásia, você vai ter muita dificuldade. O pessoal não fala inglês. Não fala inglês. E assim, aí um empresário chega, eu já fui 10 vezes para a China, conheço a China inteira. Para onde você foi? Xangai e Beijing. Tá bom, Xangai e Beijing não é a China. Você pode falar inglês porque são cidades cosmopolitas. Mas vai para o interior da China. Aí vai não. circular por Taiwan. Até na Coreia do Sul, que é super desenvolvida, na rua, as pessoas não falam inglês. Às vezes até me abordavam na Coreia do Sul, querendo ajudar, querendo puxar papo. Eu me animava, ia conversar, não saía da primeira frase. Mas e aí, usa tradutorzinho do celular? Aí usa, primeiro, orientação prévia da internet, seja desbloqueando o firewall na China, né? Na Coreia do Norte não é o caso, porque não tem acesso. Nos outros países, pegando uma informação prévia, número 1. Número 2, que é muito útil, escreve num bilhetinho de papel. Eu saía para pegar ônibus, né? Então, onde é que eu vou, que ônibus eu tenho que pegar? Escreve em mandarim, no caso da China, ou escreve em coreano, para eu mostrar na rua onde é que eu tenho que ir, é isso, vou mostrar para o motorista, né? O terceiro aspecto é a mímica, né? É mímica mesmo, e às vezes as pessoas, como elas não falam inglês, elas ficam tão bloqueadas que você quer tentar explicar, né? Calma, calma, olha, 1, 2, 3, as pessoas não entendem que isso é 3, porque elas estão bloqueadas pelo receio, né? É difícil. E por uma conversação mais apurada de mais tempo, é o tradutor. Eu passei um fim de semana na cidade de Dexing, uma vila, na verdade, na China, e fiquei amigo do casal que me hospedou lá. A gente passeou, almoçou junto, fomos para um outro vilarejo próximo e foi um fim de semana inteiro com tradução de celular. Eles falavam, ou digitavam, eu lia, eu respondia. E assim foi com a mãe, com o marido e com o filho, tradução de celular. Interessantíssimo. Muito Gente, legal. eu tô fazendo uma viagem aqui pela Coreia do Norte. Eu não sei se está acontecendo com você aí também. Porque você está contando aqui, Ike, e a gente está se reportando para outra parte, o extremo do nosso globo terrestre aqui. Você já tem a próxima viagem programada ou agendada? Olha, eu tenho sempre pelo menos 2 ou 3 roteiros na cabeça. Esse que eu ia fazer do Extremo Oriente, por exemplo, era um outro roteiro, mas como eu não pude sair porque eu estava terminando um projeto em comunicação, eu acabei tendo que mudar a época e geralmente a época ela é fatal para o tipo de viagem que eu vou fazer, então acabou sendo essa. Eu tenho alguns outros, mas como eu não tenho agendado, e pode ser que aconteça esse ano ou no ano que vem, então ainda vou costurando para que tudo configure, toda a questão de conciliação profissional, financeira, familiar, de viagem. Ou seja, o jornalista, especialista em comunicação, não está querendo me dizer quais são as próximas. Mas eu volto aqui para contar. Por favor, volta, porque eu quero fazer essa viagem junto com você de novo, igual foi aqui pela Coreia do Norte e a gente teve pelo teu livro aqui pelas Américas. Interessantíssimo o teu jeito de fazer a gente viver a viagem junto com você. Vou fazer um merchan do livro, então. O livro pode ser comprado pela internet, no site das livrarias Curitiba, né? Agora ele está entrando em São Paulo, porque ele estava mais no mercado de Curitiba, Paraná, um pouco Santa Catarina, agora está em São Paulo, mas pela internet em livrarias Curitiba ele pode ser comprado. Para falar comigo pelo ou para site saber... também, pelo teu site dá para comprar? Não, porque ainda está só como blog, só pela livraria. Mas no meu blog, ikweber.com, dá para ver o relato da expedição de Mochila pelas Américas, que é o tema do livro, de Mochila pela Ásia, Extremo Oriente, quer dizer, todo esse conteúdo está lá. Mídias sociais também, Ike Weber, Ike com K, Weber com W, me acha no Instagram, me acha no Face. Agora estou meio de férias, deu uma enjoada, eu estou umas 3 semanas para um mês meio de férias, mas daqui a pouco eu já volto ali. Já volto a Dá para me acessar, conversar, fazer pergunta, enfim, a gente pode interagir. Legal. Ike, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo mesmo. Obrigado. Espero de verdade que você volte depois da próxima expedição aí. Foi muito agradável e tenho prazer em compartilhar com você e com todos que nos assistem. Muito legal, muito obrigado. Também.